Glória a Deus, sejam bem-vindos. Mais uma reunião. Então vamos começar e vamos orar. Amém. Vamos lá dizer obrigado, Pai, por esta reunião. Muito boa tarde a todos, que eu não vi e não posso ver, mas vejo aqui os irmãos, amém? Então vamos louvar a Deus, amém? Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores a Deus, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores a Deus, louvai, louvai, aquele que vem sobre os céus, louvai, louvai, aquele que vem sobre os céus, pois o seu nome é já, aleluia, exultai diante dele, pois o seu nome é já, aleluia, exultai diante dele. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores a Deus, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores a Deus, louvai, louvai, aquele que vem sobre os céus, louvai, louvai, aquele que vem sobre os céus, pois o seu nome é já, aleluia, exultai diante dele, pois o seu nome é já, aleluia, exultai diante dele. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, glória pois a Ele. Na minha vida Ele é o Senhor, na sua igreja Ele é o Senhor, no universo Ele é o Senhor, glória pois a Ele. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, glória pois a Ele. Na minha vida Ele é o Senhor, na sua igreja Ele é o Senhor, no universo Ele é o Senhor, glória pois a Ele. Na minha vida Ele é o Senhor, na sua igreja Ele é o Senhor, no universo Ele é o Senhor, glória pois a Ele. Cantarei, cantarei o hino ao Senhor, cantarei, cantarei o hino ao Senhor, cantarei, cantarei o hino ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Cantarei, cantarei o hino ao Senhor. Cantarei, cantarei o hino ao Senhor. Cantarei, cantarei o hino ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Eu não estou a ver palmas nenhumas, nem estou a ouvir nada. Amém? Então vamos lá bater palmas como deve ser para nos alegrarmos no Senhor. Já chega de tristezas toda a semana. Amém? Então vamos lá. Cantarei, cantarei o hino ao Senhor. Cantarei, cantarei o hino ao Senhor. Cantarei, cantarei o hino ao Senhor.
Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Cantarei, cantarei o hino ao Senhor. Cantarei, cantarei o hino ao Senhor. Cantarei, cantarei o hino ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Amém? Só a Ele toda a glória, amém? Tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver a mão do Senhor e a seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver a mão do Senhor e a seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar no seu amor. Ora, então, boa tarde. Então, agora podem sentar um pouquinho e vamos abrir as nossas Bíblias em João 13. João está perdido. João 13, 34 e 35. Então ele diz assim: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos os que são meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Ou seja, o amor de Deus não é só para nós, mas também para nós darmos a toda a pessoa e todo o irmão, seja ele qual for, em nome de Jesus. Então agora vamos dar a mão ao mano do lado, ou a quem tivemos ao lado, pode ainda não ser nosso irmão, amém? E vamos cantar: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto reconhecerão quem sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto reconhecerão quem sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto reconhecerão quem sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto reconhecerão quem sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, enquanto a gente vai cantar outra música, vão dar uns beijinhos, uns abraços. Amém?
Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte de um corpo. Não posso viver sem você. Não posso, não posso, não posso viver sem você. Não posso, não posso, não posso viver sem você. Não posso, não posso, não posso viver sem você. Não posso, não posso, não posso viver sem você. Mas isto é verdade. Amém? Então agora vamos fechar os nossos olhinhos. Já nos cumprimentamos, já dissemos tudo uns aos outros. Então agora vamos fechar os olhos e vamos adorar a Deus. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo, verdadeiro, em adoração. Eu quero ser o santuário do Senhor. Prepara-me, Senhor, para ser o santuário puro e santo, verdadeiro, em adoração. Eu quero ser o santuário do Senhor. Prepara-me, Senhor, para ser o santuário puro e santo, verdadeiro, em adoração. Eu quero ser o santuário do Senhor. Prepara-me, Senhor, para ser um santuário puro e santo, verdadeiro, em adoração. Eu quero ser o santuário do Senhor. Vai-me guiar, quero contigo andar. Vai-me guiar, em ti vou confiar. Minha alma anseia por te amar, viver pelo toque da tua mão, mais e mais forte. Vem-me guiar, vem-me guiar, quero contigo andar. Vem-me guiar, em ti vou confiar. Minha alma anseia por te amar, viver pelo toque da tua mão, mais e mais forte. Vem-me guiar, mais e mais forte. Vem-me guiar, vem-me guiar, quero contigo andar. Vem-me guiar, em ti vou confiar. Minha alma anseia por te amar, viver pelo toque da tua mão, mais e mais forte. Vem-me guiar,
mais e mais forte, vem-me guiar, mais e mais forte, vem-me guiar, vem-me guiar, quero contigo andar, vem-me guiar, em ti vou confiar. Minha alma anseia por te amar, viver pelo toque da tua mão, mais e mais forte, vem-me guiar, mais e mais forte, vem-me guiar, mais e mais forte, vem-me guiar. Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel, Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel. Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel, Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel. Jesus, maior dos nomes, bendito Salvador, glória de Deus, Emmanuel, Deus é conosco, Pai eterno, palavra fiel, Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel. Ao Monte Sião nós subimos para te adorar, mãos levantadas nós subimos para exaltar e entregar a honra e a glória a Jesus. Aleluia, Abba Pai, aleluia, a Jesus.
Consolador. Aleluia. Abba, Pai. Aleluia. Jesus, Santo Espírito Consolador. Aleluia. Abba, Pai. Aleluia. Jesus, Santo Espírito Consolador. Nós estamos em Terra Santa e eu sei que anjos ao redor vamos louvar a Jesus. Em sua presença nós estamos em Terra Santa. Nós estamos em Terra Santa e eu sei que anjos ao redor vamos louvar a Jesus. Em sua presença nós estamos em Terra Santa. Nós estamos em Terra Santa e eu sei que anjos ao redor vamos louvar a Jesus. Em sua presença nós estamos em Terra Santa. Nós estamos em Terra Santa e eu sei que anjos ao redor vamos louvar a Jesus. Em sua presença nós estamos em Terra Santa. Em sua presença nós estamos em Terra Santa. Amém? E vamos ouvir o pastor Mário Nóbrega. Amém? Então, não estou a ouvir. Podemos sentar, amém? Vamos sentar. Amém. Então, vamos lá sentar e vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. Vamos abrir em Gênesis 1, 28. Este é um livro da Bíblia muito pouco conhecido, não é? Também não é o primeiro livro da Bíblia, não é? É o primeiro de todos os livros da Palavra de Deus
que é que vamos falar esta semana? Vamos falar sobre abençoar. Algo muito importante que nós temos às vezes deixado um pouco de lado, mas o qual devemos fazer. Alguns devem se lembrar, principalmente há alguns anos atrás, era muito usual os filhos chegarem ao pé dos pais e pedir a bênção, não era? Sua bênção pai, sua bênção mãe, e era muito usual. E isso foi-se perdendo, com os tempos foi-se perdendo. Mas é algo que Deus diz e é algo que nós devemos fazer. Vamos ver o que é que Deus, quando começou, quando criou toda a terra, quando fez tudo. Eu disse 28, mas vamos começar por 27, e diz aqui assim: e criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E depois diz o 28, e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Até o princípio do versículo deste 28 diz: e Deus os abençoou e disse. Então, o abençoar é um ato nosso, não só de palavras, mas também de ações para com as outras pessoas. Muitas das vezes o ato de falar de abençoar é muitas vezes levado para finanças, mas não é só para finanças, era para todas as áreas. E vejamos aqui que Deus abençoou o homem e a mulher para que eles se multiplicassem. E nós vamos ver, ao longo dos versículos que vamos ver que Deus, só através dessa bênção, fazia com que as pessoas prosperassem. É da vontade de Deus que haja prosperidade em nós, em todas as áreas. Em todas as áreas. Não só numa determinada área, noutra, não só em saúde, mas também em finanças, não só em paz no lar, mas também em bênçãos sem limite. É da vontade de Deus nós sermos abençoados constantemente. Mas para isso nós temos que falar as bênçãos. Temos que falar o que é bom e não falar o que é mau. Eu já vos disse aqui há uns tempos atrás, não sei se foi a semana passada ou se foi a outra, diz: nós exaltamos as obras do diabo cada vez que falamos as coisas más que acontecem. Mas exaltamos as obras de Deus cada vez que falamos as coisas boas. Ora, se nós já estamos a antever que possa vir uma coisa má, vamos começar a falar o que é bom. Vamos falar o que é bom. E Deus vai agarrar e vai fazer o quê? Vai nos abençoar por aquilo que nós estamos a falar. Amém? Vamos ver outro versículo onde Deus agarra e faz o mesmo outra vez. Vamos vir a Gênesis 9, 1. O que é que aconteceu aqui, até chegar aqui? Toda a terra, por causa do que aconteceu com Adão e Eva, toda a terra ficou amaldiçoada. De tal forma, por causa de que Adão e Eva agarrou e desobedeceram a Deus diretamente, depois logo a seguir Caim mata seu irmão, os dois, Caim mata Abel, os dois filhos de Adão e Eva. E acontece o primeiro homicídio. Toda a terra se multiplicou em iniquidade, em maldade. De tal forma que Deus começou a ver que a maldade era tanta que Ele diz: eu vou destruir a terra e todos que lá nela habitam. Mas, na busca de Deus constante por achar homens e mulheres justos, Deus encontrou um homem, Noé, do qual se agradou aos olhos dele. E então o que é que fez? Disse-lhe a ele: olha, constrói para ti uma arca. E quando disse a ele: constrói uma arca, já foi com um propósito: crês tu em mim? Não foi fácil, ele teve que construir uma arca, um barco muito grande, bastante grande, para poder albergar muitos animais e inclusive a ele,
mais toda a sua família. E nesse barco que ele criou, que ele fez no topo de uma montanha. Ainda coisa mais difícil ainda, como é que a água ia chegar lá, ou como é que esse barco poderia chegar até a água. Nós podemos, a Bíblia não fala, mas podemos imaginar um monte de coisas. Como é que as outras pessoas à volta iriam ver aquele barco ali, e iriam falar, e iriam dizer, mas este homem deve estar louco. Então constrói um barco no topo da montanha. É assim como algumas pessoas já me disseram, então, mas o que é que você está a fazer? Eu estou a fazer o que Deus quer. Não é, estava a fazer exatamente o mesmo, o que Deus quer. Apesar de parecer uma loucura. O que importa é agradar a Deus. O que importa é agradar a Deus. E veja que Noé fez a arca. Fez até ao fim. Levou vários anos a fazer. E desses anos que levou a fazer, eu acredito que foi uma luta de fé para tudo o que ele teve que fazer. Mas depois, o que é que aconteceu? Os animais foram lá postos, ele e a família foram lá postos, Deus fechou por fora a arca da aliança e Deus começou a permitir que chegasse as chuvas e as chuvas foram muitas, de tal maneira que inundou toda a terra e matou toda a gente. Todo aquele que estava em iniquidade, todo aquele que era mau, todo aquele que não fora visto aos olhos de Deus como puro, como bom, foi morto. Mas agora chegou uma altura em que as águas desceram, a terra se descobriu outra vez e Noé ali está. E então o que é que Deus faz? Deus tem de criar uma nova bênção outra vez para que a terra se multiplique outra vez, para que tudo aconteça. E volta Deus a fazer a mesma forma. E em Gênesis 9:1 aparece: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: fortificai e multiplicai-vos e enchei a terra. A bênção do Senhor outra vez. Ele falou a bênção outra vez. E essa bênção fez outra vez Noé se multiplicar. E aconteceu que foi enchendo a terra e foram prosperando as pessoas e tudo mais. E chegou uma altura em que vamos abrir, isto agora é quase tudo em Gênesis, vamos abrir em Gênesis 12, 2 a 3. Gênesis 12, é um pouco mais à frente. Na nossa Bíblia é um pouco mais à frente, mas aqui passaram-se alguns bastantes anos. E o que aparece aqui, mais um teste feito a um homem de Deus. E começamos no 1, e diz: ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ouçam. Nós ao lermos, parece tudo fácil. Mas vamos analisar uma coisa. Era fácil para nós, agora, Deus dizer: sai da tua casa e vai para o outro lado para onde eu te mando. Nós temos empréstimos sobre a casa, ou temos casas alugadas, o valor até um determinado que nos é confortável, e vou para o outro lado. Sabe que a Bíblia foi feita para nós pensarmos sobre ela, não é só para ler, é para meditar sobre ela. Meditar significa pensar sobre um determinado assunto. Veja o que é que Deus estava a pedir a Abraão. Ele estava numa zona confortável, estava no conforto dele, estava em um sítio onde era bom para ele. E Deus estava a dizer: sai daí, sai daquilo que tu achas que é bom. Não é fácil o que foi pedido a Abraão. Depois, Deus declara o que é que vai fazer na vida dele. E diz no 2: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome,
tu serás uma bênção. E depois continua e diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vejam que a bênção do Senhor não só se estendeu a Abraão, mas a todos quantos abençoarem Abraão. A todos quantos bendisserem Abraão. Mas aqueles que disserem mal são amaldiçoados, não por nós, mas por Deus. Muitas das vezes a reação da nossa parte, cada vez que falam mal de nós, em determinado assunto ou em determinada circunstância, é nós, então, mas e ele não fez isto, ou ela não fez isto, não fez aquilo, não fez aquilo outro, não fez aquilo outro. Não é essa a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que nós bendizemos aqueles que maldizem de nós. Sempre. Então, mas isso... Então, se ele está a dizer mal de mim e eu vou dizer bem dele, até onde é que está o julgamento dele? Pensamos nós. Aqui está o julgamento dele. Porque esta bênção dada a Abraão se estende até aos dias de hoje e vai continuar até toda a eternidade. Todos aqueles que andam com Deus, todos aqueles que servem Deus Altíssimo, Deus diz, aquele que vos abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que vos amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Não depende de nós a justiça, não depende de nós o juízo, isso depende de Deus. Nós até pensamos, mas Senhor, então, mas e vai levar algum tempo assim? Então, como é que vai ser? Eu lembro-me cada vez que falo, ou me lembro deste assunto, eu lembro-me sempre de um assunto que me marcou muito. De algo que eu li num livro, e esse livro é do John Bevere. Marcou-me muito porque foi algo que Deus fez muito grande na vida de uma pessoa. Na classe hierárquica de uma determinada empresa, portanto, nem todos os empregados, houve um empregado que se foi embora e então o empregado que deveria subir para o lugar para substituir esse outro empregado seria uma pessoa que era negro. E então, perante a direção de toda aquela empresa, acharam por bem não meter um negro acima naquele cargo, mas meter um que estava abaixo dele, um branco. O que aconteceu, esse negro era cristão, ficou ofendido, magoado com tudo isso, e foi falar com o seu pastor. E ele disse ao pastor, o que é que eu faço? Eu posso retaliar, eu posso dizer que está errado, eu posso agarrar, lutar nos tribunais e até ganhar sobre este assunto. E o pastor dele teve sabedoria suficiente para lhe dizer, como é que queres resolver o assunto? Queres resolver pelas tuas mãos ou queres que seja Deus a resolver? E ele agarrou, pensou um pouco e disse, não, eu quero que seja Deus a resolver. Então nós vamos orar e entregar o assunto a Deus. Eles oraram e entregaram o assunto a Deus. No dia a seguir, este homem, negro, entra por escritório adentro daquele que antes estava por baixo dele e que agora foi posto por cima dele como líder dele, estende-lhe a mão e diz, eu dou-lhe os parabéns pelo seu cargo e eu vou ser o seu melhor empregado. Ouçam, esta não é a reação de toda a gente. Esta não é a reação das pessoas de como fazem. É a minha reação do homem de Deus. O outro ficou assim meio de boca aberta a esperar uma reação de retaliação e teve exatamente o contrário. O que é que aconteceu a seguir? O que aconteceu a seguir é a obra de Deus na vida deste homem. Este homem continuou a trabalhar e, passado uns meses,
aparece alguém a querer falar com ele com uma proposta de trabalho. E ele diz, não, eu estou satisfeito onde estou, não quero. Mas venha lá, vamos pelo menos almoçar e falamos sobre isso e tal. E ele, então concordou e foi almoçar. Mas ele já estava disposto a dizer que não a tudo. E ele agarrou, falou, o senhor falou, diz que queria que eu fosse trabalhar para ele e tal, para uma empresa também bastante grande, e ele diz, não, mas eu tenho isto aqui, assim, então, mas vá falar com a sua esposa e depois combinamos daqui a uma semana e encontramos outra vez. E ele assim o fez, mas na semana a seguir ele aparece lá e já tinha por disposto no seu coração em dizer uma quantia muito alta e dizer que não queria isso. E então quando chega lá, quando estou no almoço, vira-se, então já pensou? Já pensei. E ele ia dizer a quantia que queria ganhar, que era muito alta. E o outro disse assim, olha, antes de você dizer seja o que for, eu tenho aqui fechado num envelope a quantia que nós propusemos para si. E ele entrega-lhe um envelope, ele abre um envelope e fica de boca aberta a olhar para o envelope, porque era o dobro da quantia muito alta que ele já tinha dito. O homem que estava do outro lado, ao ver a reação dele, pensou que era pouco. Então ainda aumentou ainda mais e lhe deu mais benefícios para a família, para tudo. E ele ficou assim, espera aí, eu tenho que ir falar com a minha mulher. E ele foi falar com a mulher dele. E foram os dois a orar, buscar a Deus, saber a direção de Deus para aquele assunto. E a esposa veio para ele e disse assim, tu entregaste o assunto a Deus, esta é a resposta de Deus para a tua vida. E ele aceitou o cargo. E passado alguns anos, ele estava na chefia dessa nova empresa, uma empresa muito grande. Quem é que fez o julgamento? Foi Deus. Quem colocou no local que ele devia estar? Foi Deus. Aqueles que nos amaldiçoam, aqueles que dizem mal de nós, Deus vai se entender com eles, não somos nós. A nós vai dar de abençoar. Eu vos quero dar um exemplo que aconteceu não há muitos anos, mas agora há 2 anos. Um irmão nosso agarrou e havia alguém, colega dele, que o andava a chatear, criar problemas até na profissão. E ele agarrou e começou a orar por ele todos os dias. E todos os dias o abençoava. Todos os dias ele dizia assim, eu abençoo este homem em nome de Jesus. Eu abençoo este homem em nome de Jesus. Todos os dias ele fazia, apesar do outro lhe estar a fazer o que estava a fazer. E o que aconteceu foi que o homem saiu da profissão onde estava e foi trabalhar para o outro lado para ganhar mais dinheiro. Mas saiu do pé desse nosso irmão. E então este nosso irmão foi abençoado porque a presença do outro já não o importunava mais. Mas o outro foi abençoado. Nós não devemos esquecer que somos filhos de Deus. E os filhos de Deus é dado a abençoar, não amaldiçoar. Não devemos esperar que aconteça algo de mal ao outro como justificação por aquilo que nos acontece, que Ele nos fez a nós. Nós somos filhos de Deus, que faz descer o sol sobre justos e injustos sobre a terra. E como filhos de Deus, devemos atuar como tal. Não atuar como o mundo atua. Nós devemos ser diferentes. Isto tudo porque Abraão foi chamado. E Deus lhe deu uma promessa. Aqueles que te abençoarem, eu abençoo. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoo. Mas sou eu, Deus, que faço as coisas. Ele diz, minha vingança, eu retribuirei. Eu retribuirei. Não vai ser o homem nem a mulher a vingar-se. Vai ser Deus. Ele retribuirá.
Cuidado com todo aquele que se põe ou vá contra um escolhido de Deus. E escolhido de Deus não é só aquele que tem um determinado cargo na igreja, mas é aquele que é um filho de Deus. Esse é um escolhido de Deus. E nós todos, como escolhidos de Deus, devemos esperar em Deus a sua justiça, mas acreditar que a bênção está connosco onde quer que nós andarmos. Vejam que no Salmo 23, no versículo 4, diz: mesmo que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porquê? Porque tu, Senhor, estás comigo. Isto deve ser a nossa confiança todos os dias. Todos os dias, em todas as circunstâncias, sejam elas qual forem. Deus é connosco. Deus é connosco. Não temerei mal algum, nada me fará mal, o mal não chegará até a mim, porque Deus é comigo. Esta é a confiança que temos que ter, esta é a confiança que temos que falar todos os dias. Amém? Ninguém está a dormir? Amém. Não nos podemos esquecer. Deus é connosco. Por onde nós andarmos, Deus é connosco. Vamos continuar as bênçãos que Deus derramou e tem vindo a derramar. Até agora vemos Deus a abençoar e vamos começar a ver homens a abençoar. E vamos ver em Gênesis 27, 23. Gênesis 27, 23. O que é que aconteceu até aqui? Abraão teve um filho que se chamou Isaac. Teve 2 filhos, mas o filho da prosperidade, o filho que Deus dizia que saía das entranhas deles, que é o filho eu não me lembro do nome dela. Como é que se chama o nome da mulher de Abraão? De Sara, peço perdão. De Sara e de Abraão foi Isaac. Depois de Isaac nasceram 2 filhos, Esaú e Jacó. E Esaú, perante um determinado guisado que estava com fome, deu o direito de primogenitura, o direito de ser o primeiro filho, o deu a Jacó. Ele, apesar de o ter dado com palavras, ele o deu. E então, a mulher de Isaac, Rebeca, penso eu, agarrou e fez um guisado, arranjaram um plano para que Jacó fosse abençoado em vez de Saul. E Jacó chega ao pé de Isaac, seu pai, e os olhos de Isaac já viam mal, porque ele já era avançado em idade, muita idade mesmo. E diz aqui no 23, e não conheceu porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Porque Jacó pôs algo a imitar nos seus pulsos, a imitar, porque Esaú era cabeludo e ele não era tanto, e então pôs algo a imitar que era cabeludo. E depois disse Isaac, e disse assim, és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Então disse, faz-me chegar perto de mim para que eu coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou e colheu e comeu, e trouxe-lhe também vinho e bebeu. Então disse Isaac a seu pai, ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegando beijou e cheirou o cheiro das vestes e o abençoou, e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. E assim, pois, te dê Deus o orvalho dos céus, a gordura da terra, a abundância do trigo e do mosto. Sirva-te os povos e as nações se encurvem a ti. O Senhor te dê, sê Senhor dos teus irmãos,
e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. Esta foi a bênção que Isaac derramou sobre Jacó, que deveria ser para Esaú. Ele usurpou o lugar do irmão. Mas por causa disto, por causa desta bênção, Deus não o largou mais a Jacó. De tal forma que ele foi para o outro lado, para a casa de seu tio, serviu quase em escravidão por 14 anos, para ter a esposa do qual ele desejava e ele amava. E depois de 14 anos Deus o começou a abençoar riquissimamente. Por causa desta bênção. Vocês vão perceber porque é que eu estou, no final vão perceber porque é que eu estou a teimar sobre a bênção. Porque nós vamos ver outros homens a abençoar. Porque é importante isso. Eu comecei dizendo que antigamente se pedia a bênção ao pai e à mãe. E o que eu vos digo hoje é para vocês fazerem o mesmo. Para os vossos filhos, para os vossos netos, para tudo o que é vosso. Para todos os animais, para a vossa casa, para os carros que vocês têm, para tudo o que vocês possuam. Abençoem, coloquem as mãos sobre isso e abençoem. Mas nós vamos continuar a ler, para vocês criarem fé sobre isto, porque foi através desta bênção de Isaac que Jacó prosperou. Mas vejam que mais à frente, vamos ver, continuando em Gênesis 47, 7. Gênesis 47, 7. O que é que aconteceu? Para encurtar uma história bastante grande, Jacó, já avançada em idade, teve vários filhos, 12 filhos, e desses 12 filhos, um deles, antes de nascer o filho mais novo, portanto, quando só havia 11 filhos, os outros 10 venderam José como escravo e ele foi para o Egito. Depois, passado vários anos de ele ter sido como escravo, trabalhar na casa, depois foi preso injustamente, ele foi levado a primeiro-ministro sobre todo o Egito. O que é que aconteceu? Entretanto, os irmãos dele, os 10 irmãos dele que o tinham vendido, aparecem ao pé dele. E José os reconhece. E em vez de ter uma reação de retaliação, ele faz um teste a eles. E depois do teste, ele se dirige a eles e diz que é José, o irmão deles. O que é que acontece? Ele manda trazer toda a gente lá, porque havia fome sobre a terra, e ele os vai sustentar, e foi para isso que Deus fez as coisas, que ele próprio diz, Deus tornou o mal em bem, para que nesta hora se sustente a tua família e toda a nossa família. E então, José traz Jacó, o seu pai, já de avançada em idade, à presença do faraó. O homem mais poderoso da altura. E vejam quanto é impressionante. O faraó, pela mão de José, iria abençoar toda a sua casa. Iria abençoar e manter toda a sua casa com comida. Mas, no entanto, o que aparece aqui é que foi Jacó que abençoou o faraó. Vejam o que está aqui em Gênesis 47, 7. E trouxe José a Jacó, seu pai, e pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Para haver uma bênção dada por Jacó, quer dizer que o Faraó permitiu que o outro abençoasse. Permitiu que Jacó o abençoasse. Ele o reconheceu como alguém que realmente tinha Deus na sua vida. Abençoou o seu patrão. Abençoou os seus colegas.
Mesmo aqueles que estão por cima de si, abençoe. Mesmo às vezes aqueles que estão a criar problemas, abençoe. Ouça. Mas eu já sou reformado, a quem é que eu abençoo? Abençoo o Estado. Abençoo o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os Ministros. Mas eles estão, abençoo. Mas você não... Eu sei, mas abençoo. Deixe Deus fazer a obra. Você só é dado a abençoar. Mas eles estão a ser abençoe. E como é que vai ser? Não sei. Mas eu sei que você deve abençoar. Ao você abençoar, você não vai criar só uma bênção para a sua vida, mas vai abençoar todos que estão à sua volta. Inclusive o país em que nós estamos. Onde toda a gente diz que nós estamos por cauda. Mas o que a palavra diz não é isso. É que nós estamos por cabeça e não por cauda. E o que confirmamos para este país é exatamente isto. Estamos por cabeça e não por cauda. Abençoe. Mas você está até noutro país, que não Portugal. Abençoe. Ouça, eu vou-te explicar uma coisa. Você sabe, toda a gente sabe o que é um funil? O funil serve para transportar, para encher, por exemplo, garrafas. Em Portugal chama-se funil, eu não sei como é que se chama nos outros sítios, penso. Pronto, mas então imaginar uma garrafa e a gente põe um funil lá, uma espécie de um conezinho assim, e depois a gente deita para encher as garrafas. E eu vou-lhe dizer o que é que nós somos. Nós somos o funil. E você vai dizer, o funil? Sim. Nós somos aqueles que transportamos a bênção passa por nós e enche os outros. Mas você já reparou que cada vez, por exemplo, nós agarramos em azeite para encher uma garrafa de azeite. Então metemos o funil em cima, e o funil tem uma boca grande, e a gente despeja para lá, e ele canaliza e enche a garrafa. Mas quando acaba a garrafa de ser cheia, nós tiramos o funil, e não metemos o funil logo, nós temos cuidado onde o pôr, porque ele está a pingar. A bênção também ficou no funil. Cada vez que nós abençoamos alguém, a bênção vem de Deus, passa por nós e vai para a outra pessoa e abençoa a outra pessoa. Mas você fica abençoado como o funil ficou abençoado. Ficou cheio também do azeite que passou por ele. Abençoe para que você possa ser abençoado. Porque a bênção vai passar por si. Deixe passar a bênção por si e não a maldição. Porque se eu meter naquele funil algo que não presta, ele vai ficar também lá. Algo que não presta. No entanto, se for bênção, vai ficar a bênção lá também. E nós somos esse funil. Nós devemos declarar a bênção para todos. Parece assim uma coisa muito esquisita, não é? Mas assim parecemos uns contentinhos. Parece que é tudo muito esquisito. Depois Deus diz assim, entrei no meu repouso. Entrei na confiança plenamente em mim. Deixai-me operar. E vereis que eu sou Deus. Isto é o que Deus diz. Se nós falarmos a bênção para os outros, ela passa por nós e nos abençoa também. E realmente Deus já olha para nós com outros olhos. Eu estou a falar isto com vocês. E eu estou a ver na minha vida pessoal algumas coisas. Porque apesar de eu estar a falar para vocês, eu estou a ver que há coisas mesmo na minha vida que eu estou a fazer erradas. Ou que estive a fazer erradas. Eu tenho que abençoar. E você deve fazer o mesmo, abençoar. Então e depois? Não se preocupe com o depois. Deixe a justiça para Deus. Veja o que é que este homem fez. Jacó
abençoou o faraó. Você abençoa o seu patrão. Abençoa a empresa onde está. Abençoa, declara mesmo a bênção sobre a empresa em nome de Jesus. Declara a bênção sobre todos que lhes pagam. Declara a bênção. Você não, tem uma empresa que trabalha para outros e faz trabalhos. Abençoa todos aqueles onde você vai trabalhar. Eles vão ter sempre a capacidade financeira para lhe pagar no nome de Jesus, não tem nada em atraso, eu abençoo-os em nome de Jesus, porque eles têm sempre capacidades, pagam-me sempre a horas, pagam sempre todos os trabalhos em nome de Jesus. Fala bênção, você terá a bênção. Fala bênção e você será abençoado, porque os outros vão ter em abundância e você também vai ter no nome de Jesus. Fala bênção. Se você não a falar, você não vai ter na sua vida. Mesmo aqueles que estão errados, mesmo aqueles que não nos pagam há não sei quanto tempo, mesmo aqueles que nos ficaram a dever, principalmente a esses. Fale a bênção e você terá a bênção na sua vida. Fala, não se cale, fala, não amaldiçoe. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a nossa vontade às vezes, quando vem aquela ira, é agarrar e dizer tudo o que não presta para essa pessoa. Não faça isso. Quebra essas palavras que você falou de maldição contra essa pessoa. Peça perdão a Deus. Abençoe. Abençoe. E você vai ver tudo diferente. Tudo na sua vida diferente. Abençoe o governo onde estiver. Em que país estiver. Abençoe a polícia, abençoa os magistrados, abençoa o tribunal, abençoa todos. Bem, então vai parecer que nós vamos estar aí quase com as mãos levantadas a abençoar toda a gente. Você até parece um filho de Deus. Se você estiver a abençoar todos, você até parece um filho de Deus. É. Não, você é um filho de Deus. E como filho de Deus, é dado para abençoar. Oh, glória. Oh, glória. Vamos continuar a ver. Vamos ver o que é que aconteceu com mais outra bênção. Mateus 14, 19 a 21. Mateus 14, 19 a 21. (14, 19 a 21). O que é que aconteceu? Até aqui estava uma multidão que tinha estado a ouvir Jesus, uma grande multidão com ele. O que é que aconteceu? Essa multidão muito grande que estava com ele não tinha como comer, porque foram apanhados desprevenidos, ficaram a ouvir Jesus e ficaram ali. E os discípulos chegaram ao pé de Jesus e disseram: olha, manda a multidão embora. E ele diz: não, dê-lhes de comer. E eles ficaram: dê-lhes de comer? Mas como é que vamos comer? Então, mas onde é que vamos ficar a comer? Não há comer aqui. Ficaram todos aflitos. E alguém virou-se e disse: olha, mas como é que nós podemos dar de comer que só temos aqui 2 peixes? 2 peixes e 5 pães. Como é que nós damos de comer? E Jesus respondeu. E tendo, no versículo 19, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram-se dos pedaços que sujaram 12 alcofas cheias, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O que é que aconteceu?
Jesus abençoou a comida e ela se multiplicou. É hábito meu, e já faço isso há alguns anos, cada vez que nós nos sentamos à mesa para comer, todos em família, damos todos a mãos, agradecemos a Deus, abençoamos a comida que nós vamos comer. Abençoamos a família. E acreditamos que nada nos vai fazer mal. E depois começamos a comer. Este ato que nós fazemos nos abençoa a nós. Mas você o deve fazer também. Eu não falo só para comida. Neste caso, Jesus o fez e multiplicou. Mas porquê é que você não abençoa a sua conta bancária? Porquê é que você não abençoa o dinheiro que tem na sua mão? E você vai dizer, então ele vai se multiplicar. Então as bênçãos servem para quê? Para reduzir? Ao você orar sobre determinado sítio, determinada pessoa, a bênção chega de Deus. De Deus. E a bênção do Senhor é que enriquece. É ela que enriquece. Ore para a sua carteira e diga obrigado, Pai, está sempre cheio de dinheiro, eu abençoo em nome de Jesus. Ore para as suas contas bancárias. Obrigado, eu te agradeço que a minha conta bancária está sempre cheia de dinheiro em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Abençoo. Eu sei o que é que vai acontecer amanhã. Amanhã, depois de você ver este vídeo, eu sei o que é que você vai fazer. E eu acredito que alguns até hoje. Eu vou começar a abençoar tudo. Glória a Deus. Que você está a pôr Deus na sua vida. Você está a dizer a Deus, Pai, eu confio em Ti e sei que quando eu declarar a bênção, Tu vais velar sobre a Tua palavra para a fazer cumprir na minha vida e naquilo que eu abençoar. Eu vou dar a seguir versículos que confirmam isso. Você começa a orar por tudo. Você tem animais, ore para os animais. Abençoa os animais. Ore por os seus filhos. Ore por os seus transportes. Ore por tudo à sua volta. Abençoa. Você é um filho de Deus. Abençoa. Vejam o que é que está aqui escrito. Mateus também, mas agora 16, 19. Mateus 16, 19. Esta bênção foi dada a Pedro. Mas como Deus não faz a exceção de pessoas, foi dada a toda a gente, a todo aquele que é filho de Deus, a todo aquele que crê que Deus é Senhor e Salvador das suas vidas. E vamos ler o que é que diz aqui, Mateus 16, 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Cada vez que você liga a bênção, o que é que acontece nos céus? A bênção é derramada sobre vós. A bênção é derramada sobre vós. A bênção é derramada sobre tudo que você abençoa. Porque você está a ligar na terra, está a ligar no céu. Não pare de falar a bênção, não pare de falar a bênção para a sua vida. Não pare de falar a bênção. Pare de falar maldição. Não exalte o diabo na sua vida. Mas isto e aquilo, não fale isso. Fala a bênção. Apesar de você estar a ver, está até a sentir, a haver dificuldades em algumas coisas, não fale isso. Fala a bênção. Fala a bênção e você terá a bênção. Porque cada vez que você fala a bênção, você está a dizer, Deus é poderoso para poder fazer isto que eu estou a declarar na minha vida. É isso que você está a fazer. Você está a fazer um ato de fé, um ato de confiança em Deus, que Ele pode mudar todas as circunstâncias a seu favor. Não importa onde elas estiverem, não importa o que você estiver a passar, você confia em Deus. E Deus o abençoa no nome de Jesus. Confie no Senhor. Ele é o seu Deus.
Tudo o que você ligar na terra será ligado no céu. Eu abençoo a minha família. Você está a ligar uma coisa na terra que é ligado no céu. E Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Vamos ver. Vamos ver em Romanos 12, 14. Em alguns sítios, em alguns setores, alguns empregos, ainda há perseguição àqueles que são cristãos. Infelizmente, em alguns países, há uma perseguição muito severa mesmo, em que os cristãos são mortos, inclusive. Mas vejam o que é que Deus diz em relação a isso. Romanos 12, 14 diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Mas há muitos cristãos, em alguns pontos dos países, infelizmente, que estão a ser mortos. Estão a ser perseguidos. Abençoo. Abençoo, porque eles vão ver em si a vida de Deus. Eles vão ver em si a diferença. Vocês estão a imaginar, eu vou-vos dar algo, vou-vos falar algo que não é muito agradável, mas é a ilustração. Imagine esta ilustração, alguém está a bater noutra pessoa e a outra pessoa está a dizer: eu te abençoo no nome de Jesus. E o outro continua a bater e ela continua a dizer: eu te abençoo no nome de Jesus. O que é que está a acontecer na cabeça da outra pessoa? O que é que fica a pensar? O que é que ela fica? Mas como é que é possível? Eu estou a bater nela, em vez de ela me estar a amaldiçoar, a dizer mal de mim, a tentar retaliar, ele está-me a abençoar. Mas que loucura é esta? Abençoe. Abençoe e você vai ver a diferença. A grande diferença. A diferença de um filho de Deus para um filho deste mundo. A diferença do filho do diabo para um filho de Deus. Eu, por fim, quero dizer que, apesar de você estar a declarar a bênção, há uma coisa que nunca vai acontecer na sua vida, se você cumprir o que está escrito. Nós vimos aqui que Paulo escreve: abençoai o que perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Ao nós cumprirmos a Escritura, Deus cumpre a Escritura para nós também. E o que acontece é que a maldição não chega a nós. Vamos abrir, por último, Números 23, 23. Um rei contratou um profeta para amaldiçoar o povo de Deus. E cada vez que ele se punha, ele levou até um sítio alto, onde se via o povo de Deus, e ele virava-se: amaldiçoa este povo. E ele, cada vez que ia amaldiçoar, ele só conseguia bendizer o povo.
E depois o rei disse, mas eu não te disse para amaldiçoares e tu estás a bem dizer. E levou o outro lado e lhe deu riquezas e ele continua a dizer a mesma coisa. Eu só conseguia dizer bênção. Ele só conseguia dizer bênção. E o rei questionou, mas que rei, mas para que é que tu não consegues amaldiçoá-lo? E ele depois aqui aparece no Números 23, 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá a Jacó e de Israel que coisas Deus tem feito. Não há maldição que chegue até nós. Se você estiver a cumprir a palavra de Deus. Se você não estiver a amaldiçoar pessoa alguma, a maldição não chega a ser. Se você está a declarar a bênção para os outros, você vai ter bênção e a maldição não lhe toca. Porque não há encantamento que chegue a ser assim, não há adivinhação. E toda a maldição que se tinha levantado cai por terra no nome de Jesus. Não se esqueça, se Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Deus quer abençoar a si, mas quer que você seja um canal de bênçãos sobre os outros. Eu lhe peço desculpa, eu disse que era o último, mas não vai ser. Vamos abrir em Gênesis outra vez e vamos abrir em Gênesis 12. Gênesis 12. No 3, versículo 3. Gênesis 12, 3. Esta é a mesma bênção que Deus deu a Abraão. E neste versículo 3, vamos ver o que acontece. Abençoarei os te abençoarem, amaldiçoarei os te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vejam que todas as pessoas, são abençoadas pela nossa boca, pela nossa presença. Você vai a um determinado sítio, nesse sítio onde você estiver, as pessoas estão abençoadas por causa da sua presença. Porque você é um filho de Deus, cumpridor da palavra de Deus, ama a Deus, respeita a Deus, crê que Ele é poderoso para mudar todas as coisas a seu favor. Então, o que é que está a acontecer? A bênção está na sua vida. E a bênção o persegue. Você há de ler Deuteronômio 28 e vê até ao 15. Você há de ver do 1 até ao 15. Você vai ver a bênção a persegui-lo. A bênção não larga. Mas diz lá, se deres ouvidos ao Senhor teu Deus. O que é dar ouvidos? É dar ouvidos à sua palavra, ao que Ele diz. Abençoa e não amaldiçoas. Abençoa e não amaldiçoas. E a bênção está na sua vida e não larga no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá ficar de pé. Vamos lá ficar de pé. E agora vamos dizer assim, Pai, nós te agradecemos, Senhor. A tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, na minha vida e na vida de todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Eu abençoo a minha família, eu abençoo a minha casa, eu abençoo os transportes que Deus me deu, eu abençoo o meu trabalho, eu abençoo aqueles que me pagam, eu abençoo os meus patrões, eu abençoo o governo, Senhor. Eu abençoo a todas as instituições públicas, repartições. Eu abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo o banco onde eu tenho dinheiro em nome de Jesus. Eu abençoo a minha carteira porque ela está sempre cheia de dinheiro no nome de Jesus. Eu abençoo, Pai. Eu abençoo os meus filhos, Senhor. Eu abençoo, Pai. E creio, Pai, que tudo o que eu ligo na terra é ligado no céu. E a tua bênção é uma constante na minha vida, na vida de todos que estão à minha volta, no nome de Jesus. Eu abençoo o meu casamento. Eu abençoo o casamento de todos, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que há prosperidade.
em todo lugar onde eu declaro a bênção. Em nome de Jesus. E eu sei que tu me vais lembrar de todos os sítios, de todas as circunstâncias onde eu devo declarar a bênção. Em nome de Jesus. E eu sei, Senhor, que prosperidade, bênção sem limite, já chegou à minha vida e à vida de todos aqueles que eu declarei tal. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Nós abençoamos a todos que estão a ver este vídeo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bênção sem limite. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Pai. Porque eu já estou abençoado. No nome de Jesus. Amém, 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 amém. Então vamos terminar com um coro. Qual é as bênçãos de Deus? Qual é as bênçãos de Deus? Qual é? As bênçãos de Abraão são minhas, as bênçãos de Abraão são minhas. Abençoado ao entrar, abençoado ao sair. As bênçãos de Abraão são minhas, as bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. Estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. As bênçãos de Abraão são minhas, as bênçãos de Abraão são minhas. Amém. As bênçãos de Abraão são minhas. Abençoado ao entrar, abençoado ao sair. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. Estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. As bênçãos de Abraão são minhas. Obrigado e muitas bênçãos. Amém? Uma semana muito abençoada.